Olá a todos e a todas, estamos aqui dando continuidade à nossa série dos arcanos maiores do tarô. Hoje a gente vai falar sobre o arcano número 20, o julgamento. O julgamento é um arcano que fala sobre uma nova etapa em nossas vidas. É como se fosse uma segunda morte. Até no campo esotérico a gente também compreende que a morte do corpo físico é só a primeira morte, porque depois do corpo físico, às vezes mais difícil ainda é a gente se desfazer do nosso corpo astral. O nosso corpo astral é aquele corpo que a gente usa quando está nos sonhos. É um corpo que é muito semelhante a esse corpo físico, só que é um pouco mais sutil. E da mesma forma que nós temos a morte física depois de um determinado tempo, de acordo também com a evolução de cada alma, se dá o processo da segunda morte, que é a morte do corpo astral. E o julgamento, ele fala sobre esse processo dessa segunda morte, desse renascimento. Aqui a gente pode ver claramente a imagem de um homem, um senhor e uma mulher, representando o arquétipo do pai e da mãe, olhando de frente para um túmulo no qual uma pessoa se ergue, já madura, já rejuvenescida. E também essa pessoa ela recebe esse chamado que vem do céu. Aqui a gente vê a representação da trombeta do arcanjo São Miguel, chamando para o dia do juízo final, o julgamento onde vai ser decidido o destino de cada alma de acordo com os seus méritos, de acordo com a sua evolução. Essa carta, quando ela sai em algum jogo, geralmente ela representa um novo período na vida da pessoa, dependendo da pergunta a qual o consulente tenha feito. Se tratar sobre relações amorosas, pode se tratar de uma separação ou do início de uma nova etapa dentro da mesma relação, seja a passagem de namorado para noivo ou para casado, ou de casado para solteiro, para separado, a mudança de um estágio, ou se tratar sobre as relações pessoais, sobre questão de casa, pode se tratar de mudança de endereço, questão profissional, pode também se tratar de mudança profissional da área a qual a pessoa havia se dedicado. É um momento em que você escuta um chamado que vem do alto. Como a gente havia notado na carta do Sol, que é o primeiro arcano que começa a tratar desse tema da iluminação, a gente percebe que, fazendo uma analogia com a pessoa que está dormindo em um sono muito profundo, quando o Sol entra no seu quarto, ela começa a despertar, mas se ela tiver muito sonolenta, ela pode fechar a cortina ou simplesmente colocar o braço sobre o olho para tapar essa luz. Já com uma trombeta, já com um som estridente, fica mais difícil a pessoa fugir desse despertar, desse momento de acordar. Então agora é um momento em que o despertar ele é estimulado por uma força divina celestial, em que a pessoa sente realmente um chamado para fazer algo novo, para sair dessa letargia. Claro que às vezes a pessoa não responde ao chamado. Aí essa atitude de letargia, de ficar na zona de conforto, de medo, de assumir esse compromisso e de responder a esse chamado que vem do alto, acaba causando muita dificuldade, porque quando essa carta vem, geralmente ela representa a necessidade premente de transformação, de mudança. Aqui a gente vê o nosso herói já
amadurecido, despido também de todos os seus preconceitos, das suas crenças, das suas doutrinas. Ele ressurge dos mortos. Aqui a gente vê o princípio masculino e o feminino no Pai, e aqui a criação, a Trindade perfeita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a tese, a antítese e a síntese, através dessa harmonia dos contrários, por esse movimento em espiral é que se dá todo o desenvolvimento do universo. Então o julgamento ele mostra essa hora em que as coisas vão ser colocadas a limpo. A gente tem muitas representações sobre essa ideia, sobre esse arquétipo de julgamento em todas as tradições. Seja na tradição egípcia, a gente tem o deus Anubis e os senhores do karma, que, de acordo com a crença no Egito, depois que você morre, você iria passar por um processo de pesagem na balança do karma, onde seria colocado todas as suas faltas e uma pena. Aí, dependendo da onde que o lado da balança pender, você sofre punições ou recebe uma bênção. Então, esse momento de julgamento é um momento em que tudo fica explícito, em que você tem uma clareza daquilo que você fez e das consequências dos seus atos, daquilo que você fez. Então esse julgamento ele é feito de maneira imparcial e é uma lei que existe, a lei de causa e efeito, que afeta a todos indistintamente, você acreditando ou não, como a lei da gravidade acaba nos deixando firmes na terra e faz com que qualquer objeto que caia de uma mesa vá para o chão. É a lei da gravidade, você acreditando ou não, ela funciona. E assim também é com a lei de causa e efeito. Então é isso, muito obrigado a todos e a todas, e até o próximo vídeo.